Ora viva então, Shalom a todos os que vão e até os que não vão escutar ou visualizar, ver este vídeo. Aí está, não é? A oportunidade continua aberta para muitos, não é para todos, não porque não pudesse ser, mas por causa da escolha livre de cada um. Que é assim que é, não é? Por isso, aí está, não é? É a situação que uma pessoa faz e põe. Se a pessoa quer escutar, quer, não quer escutar, não escuta, ninguém é obrigado, não é? Por isso eu continuarei a trabalhar, que é assim que é o correto. Que está escrito, está pedido assim para se fazer, para nosso bem, nosso benefício, porque temos que ver que tanto o pai como o filho, não é? Eles não precisam de nós para nada. Não precisam de nós para nada. Nós é que necessitamos completamente do pai, do filho, mas mais completamente do pai, com toda a certeza. E é nesse sentido que eu me entrego, a poder ser um escravo, ser um servo, o mais que eu possa fazer não verdadeiramente paga nada daquilo que já fizeram por mim e que continuam a fazer e que ainda vai fazer muito mais, com toda a certeza. Mas continuo à procura de misericórdia, que é esse o sentido, e nesse sentido então entrego-me voluntariamente a dar testemunho cabal do mais altíssimo, do seu nome, do Filho, do seu nome e da força ativa, a energia que nos circunda, não é? Que nos rodeia, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Bom, hoje tenho feito alguma pesquisa, tenho realmente em mim uma situação que é um interesse muito grande pela língua hebraica, pela escrita hebraica. É evidente que é uma longa distância. Não é fácil, não é fácil. Acho que aí está, é uma situação. Pode ser fácil quando, como tudo, quando nós aprendemos de pequenininhos, não é? A saber decifrar as situações, mas que nesta altura já bastante avançada, com a língua portuguesa e língua inglesa, não é fácil esta situação. Mas pronto, eu gostava de partilhar então com vocês, quem vai escutar e ver, ouvir, não é? Escutar, mais o escutar, porque há uma diferença entre o escutar e o ouvir. O ouvir é uma coisa que passa e não fica. Quando a gente escuta, verdadeiramente, algo fica gravado em nós, algo fica lá na memória, não é? Por isso é que há a diferença entre ouvir e escutar, não é? É uma grande diferença. E hoje, neste sentido, então, eu tenho aqui umas situações que fiz por mim próprio. Gostaria de começar, primeiramente, aqui a demonstrar aquilo que comecei por fazer e poder partilhar com alguns de vós, não é? Aqueles que vão realmente ver, escutar mais este testemunho, uma situação que é o alfabeto hebraico, em hebreu, não é? Existe para trás ainda, existe o aramaico, de uma certa forma, digamos, é um bocado diferente, não é? Embora alguns caráteres, digamos, algumas letras, digamos assim, até se conseguem equivalar, não é? Ser um bocado equivalentes, mas de certa forma diferentes, porque isto estamos a falar no alfabeto hebrew, no hebraico, o moderno, não é? O que eles usam hoje em dia. Porque se formos ver a diferença, existe a diferença, e começamos até aqui, que já fiz saber muitas vezes, pelas Hallelujah Scriptures, que é, como podem ver, os caráteres no aramaico, não é? No aramaico, antes de aquilo que é o hebraico, não é? Por isso o aramaico, os caráteres, isto refere-se ao nome do Altíssimo, o Pai querido, Abba. E então, posso partilhar com vocês, começando aqui, desde o que significa para nós o A até Z, não é? Que vamos ver aqui, que eu vou partilhar com vocês então. Vocês podem ver, cá está o alfabeto em hebraico, hebrew. Podem ver aqui por fora, não é? Fala aqui, vamos pôr mais para este lado. Não é? Vamos puxar para baixo novamente, o alfabeto em hebraico.
Aleph, Beth, neste caso diz Beit, Beth, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Tet, Yod. Temos aqui. E depois de seguir vamos e entramos aqui. Podem ver, comecei por algum motivo, comecei a fazer as letras maiores. Assim aconteceu. Não propositadamente, simplesmente aconteceu. À medida que fui desenhando as letras, acabei por ir aumentando de tamanho, enfim. E diz assim, agora é Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. Tentei desenhar, fiz dois, porque aqui tento desenhar melhor no segundo, um bocadinho mais bem desenhado, não é? Do alfabeto em hebrew, em hebraico, em hebreu. E depois chegamos a este, vemos aqui o Ain, Pé, Tzadi, Kof, Resh, Shin, e se levar um pontinho do lado esquerdo é Sin, fica Sin, and Tau, a última letra, não é? Como o último caráter do alfabeto hebraico, Tau. Por isso é que se refere muitas vezes nas escrituras, quando ele diz, está traduzido a situação para o grego, não é? O grego que diz, eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega pela língua greca, não é? Grega. Mas no hebreu é Aleph and Tau, é o que ele diz. Eu sou o Aleph and Tau, que é a primeira letra e a última letra do alfabeto. Aleph and Tau. And the Tau. Agora, outra situação que estamos a beirar completamente, hoje sexta-feira. Ora, não estamos muito longe, digamos, do que é. Ora, domingo temos o que é considerado para muitos ainda, que continuam a festejar, com toda a certeza, e nada de errado com isso. Acho que até nada de errado com essa situação. O domingo de Ramos, não é? O que faz mais lembrar a situação de Yeshua HaMashiach, quando ele entrou pelo portão dourado, não é? Os portões dourados, em cima do jumentozinho novo, que entrou a entrada triunfante, não é? Dentro das muralhas, não é? Pelos portões, o portão dourado, digamos, aquele que o sultão mandou tapar para que ele não voltasse a poder entrar. Faz-me rir, mas pronto, é um bocado engraçado essa situação. O sultão mandou tapar os portões dourados, não é? O portão dourado, para quem conhece em Jerusalém, ou que já teve a oportunidade de ver em Jerusalém, os portões, eles parecem que são dois portões, não é? E é considerado o portão dourado, não é? Que é onde está escrito, que é por onde Yeshua irá entrar agora, quando vier a segunda volta, não é? Quando retornar para iniciar o reinado milenar, que é por onde ele vai entrar, e então se refere à situação do Domingo de Ramos, quando ele entrou, onde as pessoas, alguns traziam palmas, ou arranjaram palmas de palmeira, não é? Palmas de palmeira, e puseram para que ele pudesse passar. Outros até tiravam as capas e punham as capas para ele poder passar por cima das capas. Pronto, foi a entrada triunfante em Jerusalém, não é? Praticamente dentro das muralhas, não é? Que é o que é. Jerusalém não é só o que é dentro das muralhas. Jerusalém é aquilo que circunda, não é? Circunda tudo o que é Jerusalém. E como vemos então, estamos a beirar completamente.
Fiz os meus cálculos, não sei, poderei não estar completamente correto, mas segundo consta, e aqui volto a referenciar as testemunhas de Jeová, a Watchtower, a Torre de Vigia, que, pelos vistos, tem marcação para fazer o memorial, dizem eles, que é mais da morte do que, enfim, ou tentam englobar entre a última ceia com a morte, por aí fora. Pronto. Para dia 7, terça-feira. Para terça-feira, dia 7 de Abril. Mas, se formos a ver bem, acho que bate mais certo o dia 8, quarta-feira. Não é? Aqui é que está. O dia 8, quarta-feira. Quarta-feira de Abril de 2020. Que, mais uma vez, eu tento aqui referenciar. Talvez nós não estejamos verdadeiramente em 2020. Talvez seja outra coisa qualquer. Não é? Talvez nós não estejamos em 2020. Talvez nós estejamos no ano de 1987. Por aí. 88. Por aí. Talvez nós não estaremos verdadeiramente, digamos, em 2020. Não é? E se a situação aqui se tenta aproximar, não é, daquilo que poderá ser, não é, uma situação de a 2000 chegarás, de 2000 não passarás, não vamos levar isso completamente à risca, estritamente, não vamos, mas se a situação assim o é, e se nós já se iniciou verdadeiramente a tribulação, que indica que sim, não é? Indica que sim, se já se iniciou, não é? Temos aí motivos para poder pensar por causa desta situação, este arranjo que está a ser feito globalmente, desta situação do coronavírus, que a mim, embora exista alguma situação sim leve, que é para, enfim, não dar muito e também não fazer o mal completamente, uma coisa bem estudada, acho que é uma situação bem, esta situação do coronavírus é uma situação muito bem estudada e que pronto, que está a funcionar tal e qual, e que vai funcionar, não é? E que por esse mesmo motivo nos dá a entender que a grande tribulação já se iniciou. Dizem que só se vai iniciar verdadeiramente quando o anticristo for revelado, não é? E a nova ordem mundial entrar em funcionamento. Eu estou a dizer que ela já está em funcionamento com esta situação deste arranjo global de coronavírus, já está em funcionamento. Mas temos que aguardar e ver. Também não é importante para nós sabermos datas exatas. Não, nós temos que continuar, pelo menos eu faço assim, que continuar o trabalho e não estou muito preocupado com datas. Muitos parecem que estão muito preocupados com até vai ser assim, está escrito, irá acontecer tudo no seu devido tempo, tal e qual como está escrito, não falhará. Não falhará. Tudo acontecerá no seu devido tempo. O que nos interessa a nós é estarmos atentos ao seguinte, continuar a fazer o trabalho e esperar verdadeiramente no Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Yeshua HaMashiach. É? Que é assim que é. Por isso, nesse sentido, não estou muito preocupado com esse sentido. Mas dá a entender que assim seja. E se assim o é, não é? Se assim o é, se realmente vai atingir o próximo, ou mesmo atingir o ano 2000, digamos, não é? O ano 2000, temos que ver então que se retirarmos ao ano 2000 7 anos para trás, mais corretamente poderemos estar em 1993. Não é? 1993 é onde nós poderemos estar. Não é? Quando eu digo 1987, é se o tempo na cronologia, não é? A era comum se foi iniciada, se foi começado novamente a ser contada desde a morte de Yeshua, não é? Temos que retirar à volta de 30 a 33 anos, não é? Ao tempo que estamos. E isso vai dar à volta de 1987, não é? Vamos ver verdadeiramente se estarmos em 2020, se retirarmos 33, 1987, não é? Por isso estamos por aí, 1987. Agora, e se vamos ver a situação de como eu estou a dizer, se a situação é
nesse sentido, mais coisa, menos coisa, para não termos a situação concreta da cronologia, não é? Se há aqui situações de registros falhados, perdidos, por aí fora, então, se a situação bateria certo com o dito que se houve a 2000 chegarás, de 2000 não passarás, então estaríamos por aí em 1993. Okay? Os tais 7 anos que faltam para completar, digamos, os 2000 anos e a entrada do Armagedão e, depois daí, o início do reinado milenar. Mas pronto, temos que esperar e ver, e o mais certo é fazer o trabalho. Então o trabalho é este, por isso. Se nós tomarmos então a situação de fazer aquilo que o mestre pediu, o verdadeiro líder, o Rabi, pediu para fazer, não só logo depois naquele tempo, mas até que ele volte, foi isso que ele pediu, em Lucas, que até tenho aqui uma situação, que é onde diz, não é? Persistam em fazer isto em memória de mim, não é? Que aqui até está em inglês, que diz Keep doing this in remembrance of me. Lucas 22:19. Lucas 22:19. Em Mateus não aparece esta situação, em Marcos não aparece esta situação. É em Lucas que fala, onde ele diz, partiu o pão, agradeceu, deu não é? Abençoou, digamos, agradeceu ao Pai e disse, não é? Este é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Não é? Fazei isto em memória de mim. E de seguida pegou no copo com o vinho e este é o meu sangue que será derramado por todos vós para a remissão dos vossos pecados. Não é? O sangue que resgata o ser humano, os que são crentes verdadeiramente e que fazem aquilo que ele pede, não é? Lhe obedecem, para os salvar da morte e do pecado. O sangue, não é? A expiação pelos pecados, pela falha, pelo erro, que é assim que é. E a seguir eu vou mostrar um bocado onde o sentido da expiação, tal e qual, não é? Que era feito antes no templo, nas duas vezes que o templo esteve, digamos, edificado, digamos, a funcionar, antes de ser destruído. Ainda é antes, no tabernáculo, o tabernáculo que era na tenda, andava na tenda, onde se fazia a situação, o sacrifício de um animal puro, não é? Era assim que era, de outra forma não podia ser aceito, de modo algum, tinha que ser um animal puro, e que o sangue desse animal puro era aspergido na arca do pacto, na arca da aliança, não é? A arca do pacto. E de seguida eu vou mostrar aí umas situações, para quem estiver e tiver gosto em seguir os meus vídeos, e para outros que até não tenham, se quiser, está aberto para toda a gente, desde que, enfim. Por isso, voltando aqui à situação de a comemoração da última ceia, que acho que é o mais correto, não a morte verdadeiramente, porque nós sabemos que já antes disso, já o profeta e tudo anunciaram o porquê que ia acontecer, porque é que ia ser feito, e mesmo ele disse, antes disso, ele mesmo disse, é bom que eu vá para vosso benefício, porque é para vosso benefício, é bom que eu vá, é bom que eu vá. Por isso, ele fez-lhe saber, embora eles não tivessem entendido ainda, não é? É normal, não tivessem entendido verdadeiramente a situação, mas é nesse sentido que a situação se propaga, que é a última ceia, que é o que ele diz, fazei isto em memória de mim, não é? Fazei o que nós estamos aqui a fazer, a situação de estarmos aqui a tomar isto, a conversarmos, a partilhar com os outros, fazei isto, partilhai com os outros, cuidai uns dos outros, tendo amor uns pelos outros, como eu estou-vos a demonstrar, a situação do lavar dos pés e tudo mais. Não fala muito verdadeiramente a morte em si. Não fala. Fala a última ceia. O momento que eles ali tiveram, não é? De estar ali juntos, a meditar na lei, o que já estava escrito pelos profetas e o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Estava tudo a acontecer. Não é? Que é isso que ele pede. E não verdadeiramente como dizem as testemunhas de Jeová principalmente.
que é a morte. A morte, o memorial da morte. Não é bem isso. Nós temos que ver que não é bem isso que está ali a dizer. Não é bem isso. Como o Piornia também, pior, como quem diz, mais uma vez refiro, como já referi antes, a católica, os católicos, a católica, lá baseados no catolicismo, que é enfim, um arranjo feito, que muitos esquecem, um arranjo feito por Constantino, o imperador Constantino, que digamos, fez um arranjo mostrando que se converteu ao cristianismo. Não foi bem assim. Aquilo foi tudo um ajeito para poder controlar multidões que, de fundo, mais tarde não funcionou, de modo algum. Não funcionou como eles pensavam que iriam continuar com o Império sempre, até que o próprio Império Romano se desmoronou. É só ir ver a história, não é? O próprio Império Romano se desmoronou. Depois esquecem-se bem de dizer, mas não sei o quê, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, Ceifa, que foi o que iniciou, foi o primeiro Papa e não sei o quê. Mentira. Mentira. Não tem nada a ver com isso. Muitos de vocês precisam ouvir isto, porque é mentira. Pedro até foi morto pelo testemunho que deu, não é? Pedro foi morto, e até foi morto, por um dos tais que está na história, e ele até foi morto de cabeça para baixo, não é? Foi pregado na estaca, ou amarrado na estaca, não é? De cabeça para baixo, não é? Pelo testemunho que deu. Por isso ninguém venha com tretas que foi Pedro que foi o primeiro Papa. Não foi Papa nenhum, nem para isso. Foi uma invenção, mais outra invenção destes indivíduos mentirosos que estão agarrados ao inico, Satanás, o diabo, e que tentam ir buscar coisas da verdade, deturpam e tentam dizer que aquilo é uma coisa que passasse por eles, que eles se converterem e estão a fazer seguir. Mentira, é tudo mentira. E tivemos bem as grandes falhas de todos os grupos religiosos por esse globo fora. Todos eles são, maior parte, estão todos interessados no que aquilo traz poder e o poder monetário, não é? E obrigar, como muito aconteceu no passado, grandes construções, as grandes catedrais que foram, digamos, construídas por escravos, alguns que recebessem algum pagamento, aqueles mais de topo, os tais considerados mestres, digamos, os primeiros, digamos, como é que chama? Os primeiros maçónicos, Freemasons, não é? Os Freemasons sabiam talhar a pedra, cortar a pedra e por aí fora, que esses fossem pagos, porque enfim tinha que ser, quer mais coisa, tinham a arte, não é? E se não fosse no outro lado, tinham outros que lhe pagavam, então eles pagavam nesse sentido, mas a maior parte, tudo que era serventes, era tudo aquilo, devia ser uma cambada de escravos, coitadinhos, que até deviam passar fome e tudo. E era tudo, e prometia, olha que se não trabalhares, se fizeres isto, vais para o inferno, olha que se não fizeres isto, vai ter que acontecer aquilo. Tudo sob ameaça, tudo a meter medo, como hoje em dia ainda metem medo, ainda vão meter mais. Quem não estiver atento, não é? Quando a situação do anticristo, quando ele tomar posse, o que ele vai fazer, ainda vai meter mais. Esta situação do coronavírus, mais uma vez, é tudo quando tem a ver. Estão a meter medo às pessoas, embora aconteça, esteja para aí qualquer coisa, com toda a certeza, mas é tudo uma coisa bem estudada, para meter medo às pessoas, para obrigar as pessoas à vontade de alguns. E verdadeiramente, acredito verdadeiramente, na redução da população mundial. Principalmente os idosos, porque muitos idosos estão a receber boas reformas, não é? E isso é um problema para a economia. Derrota a economia em quase todos os países, não é? Que estão baseados, provavelmente, em democracia, que estão baseados verdadeiramente que, pronto, estão seguros, que o governo é que é segurança e pronto, e é assim que eles os agarram, e são muitos que estão já caídos e vão cair muitos mais, e nós temos de ter cuidado. Já sabe que para aqueles que são verdadeiramente crentes vai ser muito difícil, mas, por isso é que ele diz, Jesus Cristo, não é? E Yeshua, a Mashiach, ele diz, tereis que entrar no novo mundo mediante muita tribulação. Muita tribulação. Porquê? Porque os que são verdadeiros, com toda a certeza, vão com toda a certeza rejeitar a moeda global única, a marca do anticristo, a marca da besta, não é? Que é o poder comprar, poder vender, que é a moeda. Vão rejeitar, porque se aceitarem, então vão ter a mesma punição que os outros. E é nesse sentido, por isso temos que estar muito atentos, muito abertos nesse sentido. Mas vamos voltar um bocado atrás e ver então a situação do cálculo que eu tenho feito, porque o 14 de Nissan. 14 de Nissan, mais certo calhará mesmo é no dia 8. Mas, para aquilo que eu estive a ver, e mesmo online, estive a ver no calendário judaico, não é? Que faz mais sentido não ser o dia 7, mas o dia 8.
Porque, repare, se no dia 8, ao pôr do sol, termina o 13 de Nissan. Não é? Termina o 13 de Nissan ao pôr do sol. E inicia-se logo a seguir o 14 de Nissan, que é dia 8 para nós. Não é? Quarta-feira. Pronto. Inicia-se. Não é? E nós sabemos que por nós o iniciar, não é? O dia 8 de Abril inicia-se logo às 0 horas e 1 segundo para a frente. Pronto. Não é? Correto. Termina ali o dia 7, não é? À meia-noite. 1 segundo para a frente, catrapum, estamos no dia 8. Né? 8 de Abril de 2020. O que é? Já é 14 de Nissan. Porque o 14 de Nissan já vem de trás. O 14 de Nissan, segundo pelo calendário judaico, o pôr do sol terminou o dia 13. Não é? O pôr do sol terminou o dia 13. E logo a seguir, se terminou o dia 13, logo a seguir, logo realmente o sol se ponha, completamente em baixo, não é? Quando já começa a ficar escuro, já está não é? Começa a ficar escuro, já não se começa a ter luz de dia, entre 7, 8, por a altura que estamos, cerca de 7, 8 da tarde, não é? Já é 14 de Nissan. Se nós fizermos as contas, vamos supor, fazer as contas pelo 8, não é? Às 20 horas, não é? Fizemos as contas para as 20 horas até à meia-noite, hora 20, 21, 22, 23, 24. São 4 horas. Já estamos a contar com 4 horas, não é? A 14 de Nissan. 4 horas de 14 de Nissan. Já estamos a contar. 4 horas. À meia-noite. Já vamos com 4 horas 14 de Nissan. Entre a meia-noite, digamos, e por aí volta, por exemplo, às 5 da manhã, já estamos a contar com, ou seja, meia-noite, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, com 5 horas. Já vamos com 5 horas. 5 mais 4, 9 horas já a decorrer do 14 de Nissan. 9 horas a decorrer do 14 de Nissan. 9 horas. Não é? Por isso, nós temos que ver que nas Escrituras fala-nos a 6ª hora até à 9ª hora. E nós vemos por aqui que se realmente é do pôr do sol, temos que estar a ver que já vai em 9 horas. Às 5 da manhã já vai em 9 horas. 9 horas a decorrer. Por isso, temos que ver aqui, tentar aproximar o correto que vai aqui. Porque se nós fôssemos a ver para ser a 6ª hora, não é? Isso já é de dia, não é? Já é uma situação de dia, para ser a 6ª hora. Temos que ver então quando é que o 14 de Nissan se iniciou. Não é? Se o pôr do sol termina e começa, não é? Temos que ver aqui como é que a coisa se propaga neste sentido. Temos que pensar verdadeiramente. Porque fala pela 6ª hora de 14 de Nissan. Pela 6ª hora. Então vamos lá ver o seguinte. 14 de Nissan, 6ª hora. Então como é que é? Se o pôr do sol acontece por volta das 8, 20 da tarde, não é? Entre as 20 e as 21 é 1 hora, não é? Até às 12 horas, meia-noite, são 4 horas. São 4 horas. Onde acontece a última ceia, não é? Terminar a última ceia, saindo até ao Jardim das Oliveiras e o Getsemane, o Jardim de Getsemane. Eu próprio estive lá, mais uma vez referi, eu estive lá. Ainda é preciso andar. É preciso andar seguramente para lá chegar a pé
mesmo andar bem, sair de onde está mais ou menos escrito, não é? Digamos, a sala, onde sucedeu a última ceia, até Getsemane, seguramente, já não vou dizer muito mais, mas seguramente entre meia hora a 40 minutos. Meia hora a 40 minutos, seguramente. Andar bem, seguramente. Meia hora a 40 minutos. Por isso, há aqui situações a considerar, não é? Para termos ficarmos mais próximos de realmente o que é que sucedeu. Não é? Porque como é que pode ser a situação o pôr do sol terminou e se inicia. Porque se termina o pôr do sol, automaticamente logo de seguida se inicia, não é? O 14 de Nissan, o novo dia, não é? Se inicia. Para nós, o iniciar do novo dia é entre a meia-noite, né? Acontece a meia-noite e um segundo para a frente. Um segundo para a frente já é novo dia. Já é novo dia. Não é? Agora, por outro lado, que esteja a ser dia, vamos supor que estamos desde a meia-noite para a frente, atingimos as 3 da manhã, 3 e meia, 4, volta das 4 da manhã, já deve estar a ser dia mesmo em Jerusalém. Não é? Já deve estar a ser dia lá. 3 e meia, 4 da manhã, deve estar a ser dia. E se já está a ser dia, a situação dele ter sido preso, trazido a julgamento, ter sido levado a Pilatos, a Herodes, voltar, termina ali a situação com, digamos, a sentença declarada, condenado à morte, por tortura. Tudo aconteceu ali rapidamente entre aquelas horas todas. Não é? Estamos a falar entre talvez 11, meia-noite, por ali fora. Tudo ali em segredo. Talvez. 1, 2 da manhã, 3 da manhã. Por volta logo 3 da manhã, 3 e meia, 4 da manhã, logo cedo levado presente a Pilatos. De lá a Herodes, volta a Pilatos. 3, 4. Por isso tinha que ser 4 e meia fazer a Via Dolorosa, mais uma vez, fazer a Via Dolorosa. Não é? Não é muito longe a Via Dolorosa, desde que, digamos, o palácio, digamos, do governante até ao local da caveira não é muito longe, não é? Mas é bem preciso, seguramente, mediante os acontecimentos, pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora e qualquer coisa. Não é? E sempre, pronto, a andar, por isso. Que seria por volta 4 e meia, por volta das 4 e meia, por aí fora, fazer o trajeto e não fazer, chegar lá e não chegar, os preparativos, aquilo sempre a andar, tenha sido pregado no Madeiro volta das 5 e meia, por aí, já evidente, já completamente cansado e de tudo que já tinha passado antes, ter sido chicoteado e por aí fora, bateram e tudo aquilo que fizeram, não é? Para que ele, na sexta hora, clama. Na sexta hora ele clama. Não é? Vamos ler aqui como ele clama na sexta hora. Vamos ler aqui a Mateus. Ele clama na sexta hora. Ele diz, e pela sexta hora, isto aí 23, 22, era 22, lá para 20, 24, para aí 24. Mas, onde estiver, pronto. Onde é que está? Temos que ver então onde ele realmente clama pela sexta hora, para 26, acho que é 28. Evangelho capítulo 28.
Diz-nos então 27 a 28. Depositou sua confiança em Deus que ele se corre agora. Pronto. Cá está. Em Mateus, capítulo 27, versículo 45, quando diz: da sexta hora em diante, ela fala, da sexta hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até à nona hora. Foram 3 horas. É o que ele diz. Até à nona hora. E diz, por volta da nona hora, isto já em versículo 46, por volta da nona hora, Yeshua exclamou com voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Elohim, Elohim. Aqui, vamos fazer aqui uma reflexão. Elohim, Elohim, que abrange o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Pai está nos céus, o Espírito Santo, a força ativa, está em todo lugar. Está em todo lugar. Está em todo lado. Ele é o Filho. Está na terra a cumprir, a fazer aquilo que se entregou. Ele é o Filho. Aqui é que temos que ver. Se ele é o Filho, quando ele clama aqui Eli, Eli, que é Elohim, Elohim, meu Deus, é o que quer dizer. Elohim, Elohim, meu Deus. Será que ele aqui, fazendo parte, antes e depois, da compleição de Deus, Elohim, quer dizer, está ele aqui a clamar a ele próprio? Temos que pensar aqui um bocado. Então, está ele aqui que é a clamar a ele próprio? Pregado na estaca para pagar, que não tinha nada que fazer, mas por amor. Então, ele aqui está aqui a clamar a ele próprio para muitos que não, ele também é Deus. Não, não é. Não é. Nunca ele clamou ser Deus. Nunca. Compleição. Faz parte. Aceitou que alguns dissessem, tu és Deus, porque ele faz parte. E já para antes e para depois. Quando ele ascendeu aos céus. Quando ele se senta à direita do Pai. Aí toma novamente a situação de Elohim, o Filho, parte da compleição, o que é Elohim. Mas quando ele aqui clama Eli, Eli, Elohim, Elohim, que é uma abreviação, faz todo sentido. El Shaddai, Elah. Para outros que não sabem, Elah existe em Daniel. Daniel clamava Elah, from the Shamaim, dos céus. Elah. E nós formos ver a tradução Elah, significa como se fosse um carvalho. Carvalho é uma madeira dura, forte, dura. É dura e dura muito tempo. Dura muito tempo. Por isso é que se refere o Elah como um carvalho. An oak. Um carvalho dura, resistente. E dura muito tempo. Dura milhares de anos. Eli, Eli, Elohim. Porque ele esvaziou-se, deixou os céus e veio para instruir, para trazer as boas novas, tal e qual, para cumprir a lei, as profecias. Ele esvaziou-se completamente, entregou-se. Por isso, quando ele aqui clama Eli, Eli, ele clama ao Pai e Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, somente, para que muitos não conseguem captar, como eu também não conseguia. Não é? Faz todo sentido. O Pai, o cabeça de Elohim, o Espírito Santo, a força ativa, a energia que nos faz existir tudo, que faz existir tudo, que nos rodeia,
Por isso é que ele diz, o Pai está em toda a parte. O Pai está, o Espírito lhe pertence. Não é? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo lhe pertence, está em toda a parte. É omnipresente, está em toda a parte. Não é? E ele clama aqui, clama a Yahweh, o Pai, o mais alto, o Altíssimo. E clama no Espírito, Ruach HaKodesh, Elohim. Mas é ele não. Porque mesmo se tivesse só o Pai, seria Elohim. Não é? Porque o Pai é o cabeça. Mas tem Pai e o Espírito Santo. Mais tarde, ascende aos céus, assenta-se à direita do Pai, e aí está a compleição dos três, num só. Nada de Santíssima Trindade, não confundam isso. Tem nada a ver. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo a força ativa, a energia em que nós existimos. Não é? E antes dele se esvaziar e aceitar voluntariamente, por amor, vir pagar o sacrifício de resgate dos humanos, principalmente aqueles que depositam verdadeiramente crédito, fé nele e no Pai e na palavra, não é? Na palavra do Pai, que é amor, verdade e justiça. Não é? Este é que é. Ele já estava junto ao Pai, porque no princípio era o Verbo. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Era Deus porquê? Porque ele faz parte do que é Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nada da Santíssima Trindade. Nada disso. O Pai é distinto, não é? Do Filho. E quando diz, é como um só, eles não são verdadeiramente um só. Atuam como um só. Atuam em comunhão. Estão completamente de acordo. Por isso é que é. Mas o Pai, Yahweh, o Altíssimo. O Filho, Yeshua HaMashiach. E antes de ser Yeshua HaMashiach, ele foi muitos outros até. Mas foi logo de seguida o Arcanjo Miguel. Aquele que é criado diretamente pelo Criador. O Pai único. Errad. Yahweh. 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 Errad. É único. É um. Aí é que está. Não é? Ele já diz. Por isso é que ele diz. Antes de Abraão, eu sou. Não é? Antes de Adão, eu sou. Antes de Adão, eu sou. E as pessoas depois não conseguem porque há que fazer pesquisa e há que se não acreditar nos mentirosos, os falsos profetas, os mentirosos cantores, os hipócritas, que só lhes interessa é aproveitar-se dos outros para levar a vida deles. É o que eles fazem. E acontece de todos os lados. Tudo que é religião neste planeta, todos eles têm o interesse de levar a vida à custa da fé para subjugar os outros à vontade deles. Está descrito. São poucos aqueles que escapam. Não é? E é fácil de os apanhar, da maneira que eles atuam na vida deles. É fácil. E ele mesmo, Yeshua mesmo disse. Por aquilo que eles fazem, vós sabeis quem eles são. É fácil apanhar. Vamos voltar aqui, novamente. Então diz, por volta da 9ª, Yeshua exclamou com voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Elohim, Elohim, Pai, Espírito Santo, Pai, Ruach HaKodesh, Pai e Ruach HaKodesh, o Abba, Eli, Elohim, 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 por que me abandonaste? Porquê que? Ele diz, por que me abandonaste? Será que ele o abandonou? Ele não abandonou. Não. O sacrifício foi aceite. Foi o motivo. Ele diz, conseguistes? Assim, eu estou neutro. Não posso intervir. Porque ele não abandonou verdadeiramente. Mas eu estou neutro. Não posso intervir. Assim te entregaste e conseguistes. Conseguistes. Parabéns. Conseguistes. Tu conseguistes. Ensinastes como? Conseguiste. Tu vencestes o mundo. Vencestes o iníquo. Ele pensa que te derrotou. E te derrotando vai tomar completamente posse daquilo que não lhe pertence, que não lhe é dado. Ele pensa.
Mas a minha promessa, não é? É a minha promessa. E ele não falha ao prometido. Não é? E como muitos até dizem, Yahweh, Pai querido, Abba, tinha toda a obrigação, embora não nesse sentido, mas tinha toda a obrigação de o ressuscitar. Porque ele entregou-se puro, sem pecado, sem mácula. E provou, e o Pai viu. Não é? Porque ele diz, porque me abandonaste? Eu não abandonou, mas aí está, é neutro, eu não posso fazer nada. Eu estou a ver. Tu conseguiste. Estás quase lá. Porque ele aqui, quando lhe clama, ainda está com vida. Então, estás quase lá. Porque me abandonaste? Não, tu estás quase lá. Estás quase lá. E eu? Aí está. Fantástico. Não há outra situação que se possa descrever aqui senão fantástico. O fantástico que é. Agora, a situação de o que estamos aqui a tentar trazer, não é? A estudar juntamente, que isto é, eu chamo isto de estudar juntamente para aqueles que irão escutar, ouvir o vídeo e ver a situação, não é? Que é. Por isso, voltando aqui, seja no dia 8, 14 de Nissan, não é? Acontece, sexta hora, nona hora, mais certo, não vou estar com coisas, vou estar com certezas, não. Mais certo, antes do meio-dia, é? Ele morre antes do meio-dia. E é sepultado antes do meio-dia. Por causa do Sabbath. É? O Sabbath que se inicia entre o meio-dia de sexta-feira ao meio-dia de sábado. É? E então nós vemos, entre 14 de Nissan, ou seja, dia 8 de Abril, até dia 9 de Abril, ao pôr do sol, um dia. Que já conta. Atenção, já conta um dia. Vai para trás. O 14 de Nissan já é um dia. Um dia. Entre o 9 e 10, 2 dias. Entre o 10 e o 11, que já é sábado, 3 dias. E ele ressuscita no primeiro dia da semana, que é o domingo. De manhã. Os 3 dias. Que é o que faz mais sentido. Os 3 dias. Não é? 3 dias. Se nós formos aqui ver, se fosse às 3 da tarde, que acontecesse aqui para as 3 da tarde, 3 da tarde, ora, 8, 9, 1 dia, 9, 10, 2 dias, 10, 11, 3 dias, faz os 3 dias, a acontecer já, por causa de ser entre 10 e 11, 8, 9, 1, pôr do sol 2, pôr do sol, os 3 dias. Enfim, não é exato. Temos que tomar aqui atenção que não é exato. Não é? Mas, mais uma vez, no milénio, nós vamos tomar conhecimento exato de tudo como aconteceu. Que é o reino de justiça, de verdade. Sem corrupção, sem mentira, sem engano. Isso é que é. E aí é que vamos ter. Agora, eu passo a partilhar com vocês, se forem a escutar, e quero deixar aqui que vou tentar fazer também em inglês, em língua inglesa, para que possa ajudar outros e receber ajuda, que é o que eu faço. Eu tento dar testemunho e quero receber testemunho. Nós, no fundo, como eu digo, nós não sabemos nada, não temos nada, não somos nada. Temos que agradecer ao Pai e continuar a pedir para poder receber mais e mais sabedoria, não é? Através da fonte, não é? E do canal, vindo da fonte, não é? E do canal. A fonte, amor, verdade e justiça, Yahweh. O canal, não é? O caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai, Yeshua HaMashiach, e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que nos leva a entender que é essa a situação. Então, eu faço aqui para alguns uma situação mais próxima daquilo que poderá ser, mais uma vez, não digo aqui que é a situação exata, é uma situação mais próxima daquilo que deve ter acontecido, que foi, muitos dizem, a crucificação, digamos. A gente quando fala em crucificação faz-nos lembrar cruz. Cruzado, crucificação. Pronto, tudo bem. Foi pregado numa estaca, não é? De tortura, que era assim que era. Era uma tortura e, enfim, inimaginável para nós passarmos numa situação deste sentido. Mas eu próprio fiz este sketch, este croquis, mais ou menos com uma situação se deve ter acontecido lá no local
da caveira, Gólgota. Não é? Para muitos vai ser, para quem nunca viu e se for ver este vídeo, vai ser um choque ou uma grande surpresa de ver esta situação de que é o real, realmente, que deve ter acontecido, que faz todo sentido e já vou mostrar. Vou mostrar então o sketch para que, aqueles que nunca viram. Aqui está o sketch, né? E vejam por debaixo da estaca, do poste, né? Vejam o que é que aparece. O que é que faz lembrar, para quem já viu alguma vez, o que é que faz lembrar? Não é? O que é que faz lembrar aqui por baixo do poste? Não é? Se não estou em erro, acho que está correto, do lado que o soldado romano, digamos, espetou, digamos assim, não é? Feriu, espetou do lado direito, debaixo das costelas, para atingir o coração, para ter certeza que ele estava morto, não é? E quando sai água e sangue, escorre. Então, naquela altura, tem acontecido um terremoto que rachou, né? Aquilo é pedra calcária lá, pedra é mole, calcária, rachou. E ao rachar abriu uma brecha, que faz todo sentido, onde a Arca da Aliança estava por debaixo, nada por acaso, com tudo feito tal e qual, porque o Pai tudo consegue fazer, vejam só. E se faz ou não todo sentido a expiação pelo sangue dos pecados, né? Que pinga em cima da Arca da Aliança. Coisas que isto vocês, com toda a certeza, que a Católica principalmente e outros não vos mostram. Nem sequer as testemunhas de Jeová ou a Watchtower, a Torre de Vigia, vos mostra uma situação destas, porque eles também não têm conhecimento neles. Não é? Também não têm conhecimento dessa situação, ou se têm, escondem. E agora vou-vos mostrar uma com mais, será ainda mais surpresa para muitos, aquilo que o mais próximo, por aquele que afirmou ter estado debaixo, ter escavado até chegar ao local onde a Arca da Aliança se encontra em Jerusalém. Não é? Onde ela se encontra. Eu próprio fiz mais um sketch, um croquis daquilo que é a Arca do Covenant, the Ark of the Covenant, a Arca da Aliança, a Arca do Pacto, por Ron Wyatt. Já faleceu, mas que dedicou muito tempo da vida dele a provar passagens das Escrituras, passagens bíblicas, no local, e que só com ajuda divina ele o podia ter feito tal e qual. E eu posso dizer também que recebi milagres quando estive em Jerusalém, também recebi, e posso dizer muito bem o que é a situação. Então vejam só o mais próximo que aquilo pode ser, não é? A Arca da Aliança, como ela que é, como vocês podem ver, a situação de ser parecido com um trono da Mercy Seat, um trono, não é? Um trono, a Arca da Aliança mais parecido como um trono, não é? Os querubins nas laterais, com as asas para cima da tampa da arca, não é? Podem ver. E que, segundo Ron Wyatt, dentro da arca lá estão as tábuas da lei em pedra, tal e qual. Ele afirma que os anjos que estão sob proteção, que protegem a arca, não é? Falou em 2 ou 4 anjos que protegem a arca. Faz sentido serem 4 por causa dos 4 anjos que estão nos 4 cantos da Terra. Muitas pessoas por vezes ouvem falar, olha, 4 cantos da Terra, mas a Terra então não é uma esfera, não é redonda. Então, só dá para ajudar as pessoas, e como a mim próprio, não é? Pensem um bocado na rosa dos ventos. Não é? O que será os 4 cantos da Terra? A rosa dos ventos. Vejam só. Norte, Sul, Este, Oeste. Os 4 cantos da Terra. Os 4 anjos que seguram os 4 ventos. Enfim. E então ele mostra que foi autorizado, porque a primeira vez que ele se deparou com aquela situação... Aliás, ele não foi o primeiro. Havia lá um servente local que diz que, por ser uma pessoa mais pequena, conseguiu passar naquele orifício. Aliás, é curioso. Eu posso aqui partilhar com vós. Tenho tido, mais que uma vez, uns sonhos sobre o passar numa situação de um buraco qualquer
em pedra, qualquer que era um sítio qualquer bem apertado, bem, não sei. Foi um sonho que aqui, tal e qual, que ainda me lembra de ter tido esse sonho e partilho com alguns para ver. Mas a situação é que este servente entra lá em primeiro, porque é mais pequeno, não é? Consegue passar no orifício, e de repente vê-se ele aflito a sair lá para fora e fugiu lá para fora e nunca mais lá voltou ao local, ficou assustadíssimo daquilo que viu. Sai assustadíssimo com aquilo que viu por lá fora e nunca mais lá foi. Então este indivíduo, o Ron Wyatt, que diz, bem, alguma coisa realmente ali está. Pronto. O que é que ele faz? Alargou o orifício, alarga o orifício e entra ele lá para dentro. E segundo ele conta, dá o testemunho dele, que quando chegou perto daquilo que está, a arca está dentro de uma caixa, digamos, fabricada de pedra ou qualquer coisa, que lá está, que a pedra está arrachada com o terremoto, que faz todo sentido para permitir com que o sangue de Yeshua HaMashiach caísse na arca para fazer a expiação pelos pecados, tal e qual, como era antes feito pelos animais, não é? Puros, que era, o sangue deles era aspergido pelo sumo sacerdote na arca, faz todo sentido. E que se veja só que ele começa a ver aquilo tudo, começa a espreitar e de repente desfalece, digamos. Ele entra numa situação de transe, não é? Adormeceu, desmaiou. Desmaiou por dizer ele, volta seguramente quase uma hora, 40 e tal minutos, quase uma hora, que desmaiou. Até que, pronto, voltou e depara com aquela situação, vê os outros utensílios que estão lá juntamente, digamos, os candelabros, a mesa dos pães e também, que é curioso, uma espada enorme. Não é? Uma espada enorme que dá a entender, mesmo por eles dizer, que será a espada que era do gigante Golias, onde David, com ela própria, depois de ter acertado com a pedra que pôs na funda, né, e que pôs, atordoou o gigante. E isso aí eu próprio posso testemunhar nesse sentido, em pequeno, numa brincadeira lá com alguém. A gente chama-se, para quem conhece, que é um bunho, não é? A pedra basalto, que me bateu numa das fontes e eu fiquei também bastante atordoado. Não é? Ainda me lembro como fosse agora, era bem pequeno, mas ainda me lembro que levei essa situação e que realmente não é preciso muito, mesmo que seja um indivíduo forte, se acertar num ponto fraco, a pessoa pode ficar nessa situação de perder os sentidos. E nessa altura, então, David, ainda não era rei na altura, não é? O rei David, passa a ser mais tarde, dizem que com a própria espada do gigante Golias o decapitou, por causa de tantas vezes que ele insultou, blasfemou contra o Criador e mesmo contra o povo israelita, e que ele o decapitou. Então conta que essa espada também está lá, uma espada enorme, uma espada grande, para que fosse manuseada por alguém de estatura como os israelitas, que são conhecidos como de estatura pequena. E esta é a situação até aqui que eu posso partilhar e testemunhar mais este vídeo para aqueles que vão realmente ouvir, ver e levar ao coração e fazer por vós próprios a pesquisa se faz sentido o que eu estou a dizer ou não, se vai de encontro com aquilo que é a verdade ou não. Cada um faça o favor se quiser, que eu não estou aqui só para dizer que acreditem naquilo que eu estou a dizer, não. Acreditem no caminho, a verdade e a vida, e a Yeshua HaMashiach, e principalmente peçam em oração ao mais alto, à fonte de amor, verdade e justiça, que é Yahuwah. Por agora, deixo-vos então em paz, quero ficar em paz, e até uma próxima oportunidade. Shalom.